Olá e bem-vindos. Hoje o nosso papo é de altíssimo nível. A gente vai mergulhar fundo em como o OSPF, que todo mundo conhece e usa há décadas, se comporta dentro daquela arquitetura que, para muitos, ainda é uma caixa preta, que é o Cisco ACI. E o foco aqui não é um tutorial de clique aqui, configure ali. A ideia é realmente desmontar o motor, sabe? Entender a engenharia por trás para quem já vive e respira isso no dia a dia. Exato, é uma mudança de paradigma que confunde muita gente. No NXOS, a gente está acostumado, né? Você senta na CLI, vai na interface e pá, dita IP OSPF área 0. É imperativo, é direto. No ACI, não. Você está declarando uma intenção num modelo de objetos, o MIT, e espera que o sistema traduza isso para configuração no hardware. O fascinante é que, por baixo de toda essa abstração, a máquina de estados do OSPF, a formação de adjacência, o LSDB, olha, tudo isso ainda está lá, rodando num VSH dentro do Leaf. O que muda, e muda drasticamente, são as amarras que o ACI coloca em volta. Perfeito. Então a nossa missão aqui é exatamente essa: desvendar essas amarras. Vamos dissecar como o ACI traduz essa intenção em comportamento de roteamento real, desde a convergência dos objetos no MIT até o fluxo de um LSA dentro do Fabric e como ele lida com cenários mais cabeludos de alta disponibilidade. Vamos ao que interessa. Ok, vamos começar por essa base, o modelo de objetos. É uma mudança de mentalidade brutal para quem vem do CLI, né? Como que o ACI pega esses pedaços de configuração que parecem espalhados e constrói um processo ASPF funcional num border leaf? É um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de 3 peças lógicas que precisam se encaixar perfeitamente no Management Information Tree. A primeira peça é a OSPF Interface Policy. Eu gosto de pensar nela como o como, sabe? A personalidade do protocolo naquela interface. É um template onde você define os timers, o custo, o tipo de rede, se vai ter autenticação. E a grande sacada é que ela é reutilizável. Você cria uma política para os seus links de 100G, outra para os de 10G e aplica onde for necessário. Ah, um template. Faz todo sentido. Isso evita a repetição de configuração. E as outras duas peças? Onde e em quem isso vai ser aplicado? Exatamente. A segunda peça é o Logical Interface Profile, que é o onde. Ele é o conector. Ele pega essa política de USPF e amarra uma interface específica, seja uma porta roteada física, uma subinterface com .1Q ou uma SVI. E por fim, a terceira peça, o Logical Node Profile, que é o quem. Aqui você diz, ok, essa configuração toda vai ser aplicada nos border leafs 101 e 102. Somente quando essas 3 peças estão associadas lá no APIC é que ele gera a configuração concreta e empurra por switches. E nesse ponto, as fontes que a gente recebeu mencionam uma armadilha clássica, a política default do ACI. Eu mesma já vi isso causar uns problemas sérios em produção. O que acontece quando alguém, por pressa ou desconhecimento, simplesmente usa essa política padrão? Acontece um desastre silencioso. Você vai ter conectividade, a adjacência vai subir, mas a sua rede vai estar lenta e frágil. A política default vem com timers de hello dead de 10 e 40 segundos. 40 segundos para detectar uma falha em um data center moderno é uma eternidade. O tráfego fica no limbo por quase 1 minuto. Um projeto sério exige políticas customizadas. No mínimo, você precisa ajustar o cost para a engenharia de tráfego, porque por padrão ele não reflete a banda da interface. E mais importante, habilitar controles como Passive Participation para SVIs de servidores ou MTU Ignore. Não customizar é basicamente aceitar uma performance medíocre e ter zero controle fino sobre o protocolo. Falando em controle fino, a escolha do tipo de rede broadcast versus point-to-point sempre foi um ponto-chave no SOPF. No ACI, com toda essa abstração, essa escolha ainda tem o mesmo peso? E um peso ainda maior, eu diria, porque a escolha impacta diretamente a eficiência do control plane e o design. O tipo broadcast continua sendo o padrão para a Ethernet e é mandatório para SVIs.
Ele dispara a eleição de DR e BDR, mas o interessante no ACI é como ele lida com isso num cenário de VPC com uma SVI, para um L3 Out. No dataplane, o ACI usa um IP Ncast como o gateway, que é compartilhado entre os dois leaves do par VPC. Mas no control plane, cada leaf tem um endereço IP único, não roteável, para estabelecer sua própria adjacência ao SPF com o roteador externo. O vizinho vê dois caminhos SMP, mas as adjacências são totalmente independentes. Isso é uma solução bem elegante para separar os planos. E o point-to-point, imagino que continue sendo a melhor prática para links dedicados, certo? Sem dúvida. Para interfaces roteadas físicas ou subinterfaces, o point-to-point é o caminho. Você elimina a eleição de DR e BDR, o que significa menos state, convergência mais rápida e, o mais importante, você elimina a geração de LSAs tipo 2, os Network LSAs. Numa topologia grande, com dezenas de L3 Out, isso reduz significativamente o tamanho do LSDB e a carga de processamento do SPF em todos os roteadores da área. É uma otimização simples com impacto enorme. Agora, tem um ponto que as fontes destacam, que é uma verdadeira pegadinha de certificação e de vida real, o comportamento da interface loopback. Se você configura uma loopback com 24, esperando anunciar essa rede, o ACI pode te surpreender, não é? Essa é clássica. E não é uma idiosincrasia do ACI. É o ACI sendo fiel ao RFC do SPF. Se você cria uma loopback, digamos 10.1.1.1.24, e deixa o tipo de rede como unspecified na política, o ACI vai seguir a regra padrão do SPF para interfaces do tipo loopback, que é anunciá-la sempre como uma rota de host 32. Ele anuncia o endereço IP, não a subrede. Muitos engenheiros quebram a cabeça com isso, procurando um filtro de rota ou um problema de redistribuição, quando o problema está na natureza da interface. Peraí, então por padrão o ACI te dá um tiro no pé. Imagino que muita gente caia nessa. Por que o SPF tem esse comportamento e qual a forma correta de instruir o ACI a anunciar o 24 que eu configurei? O comportamento original da RFC visava anunciar o Router ID de forma eficiente. Mas para anunciar a subrede de fato, você precisa ser explícito. A solução é ir no SPF Interface Policy aplicada a essa loopback e forçar o Network Type para point-to-point. Essa simples mudança faz com que o ACI trate a interface não mais como uma loopback especial, mas como um link de trânsito. E aí sim, ele vai gerar no seu LSA tipo 1, o Router LSA, um link do tipo Stub Network com a máscara correta, 24. É um detalhe que pode tirar uma rede do ar se não for conhecido. Mudando um pouco o foco, mas ainda em design. A documentação da Cisco martela na tecla de que o SI deve ser uma folha, um leaf, na topologia de roteamento. Nunca um core de trânsito. Isso nos leva diretamente à discussão sobre tipos de área OSPF. Exatamente. E a recomendação é forte. Use L3 Outs em uma NSS. A lógica é dupla, pensando em proteção e escala. Na direção ingress, do mundo externo para o Fabric, uma NSS bloqueia LSAs do tipo 5 por padrão. Isso é uma barreira de proteção fundamental. Você impede que a tabela de roteamento completa da internet ou de um parceiro com milhares de rotas seja injetada e inundada no Fabric. Isso protege a memória e a CPU dos leafs que não foram projetados para serem roteadores de borda com tabelas gigantescas. Faz todo sentido. Proteger os recursos do Fabric. E na direção de saída, do ACI para o mundo, como a NSS se comporta? No egress, o ACI faz o que se espera de uma NSSA. Quando você marca uma subrede de um bridge domain para ser anunciado externamente, o ACI a redistribui, mas não como um LSA tipo 5, e sim como um LSA tipo 7. A responsabilidade de traduzir esse LSA tipo 7 para um tipo 5 para que ele possa ser propagado para o resto do backbone ao SPF fica com o roteador ABR externo, o Area Border Router, que faz fronteira com o ACI. Isso cria uma demarcação de responsabilidade muito clara e mantém o design limpo. Ok, NSA recomendação oficial. Mas vamos ser realistas. Num projeto de migração, um ambiente brownfield, muitas vezes o cliente já tem um backbone inteiro rodando na área 0.
Chegar e dizer que ele precisa rearquitetar o OSPF para se conectar ao ACI é uma conversa difícil. Quais são os riscos catastróficos de verdade de se conectar múltiplos L3 Alts na área zero? É a receita para transformar o ACI num black hole de trânsito e de uma forma que viola completamente seu design. Imagina dois L3 Alts, um conectado à sua WAN A e outro ao WAN B, ambos na área zero. Para o SPF, o Fabric ACI, com seus links de alta velocidade entre os spines, de repente se torna o caminho mais curto e de menor custo entre a WAN A e a WAN B. O tráfego que não tem nada a ver com o data center começa a ser atraído para dentro do Fabric, passando pelos ASICs dos spines. E esses ASICs, como o Northstar ao Cloud Scale, são otimizados para tráfego East-West encapsulado em VXLAN, não para rotear tráfego North-South massivo. Você pode saturar os buffers, impactar o tráfego legíssimo do Fabric e criar um pesadelo de troubleshooting. Entendido. Isso nos leva ao controle das rotas, então. No ACI não existe Redistribute Static ou Network 10.0.0.08. Como o ACI implementa esse controle de forma granular usando seu modelo de políticas? É um processo de duas etapas, tanto para exportar quanto para importar. Para exportar uma rota do Fabric, o primeiro passo é ir na subrede dentro do Bridge Domain e marcar a flag Advertise Externally. Esse é o gatilho à permissão inicial. Sem isso, a rota é invisível para o L3 Out. O segundo passo é o controle fino, usando um Route Control Profile. Esse profile é basicamente um Route Map glorificado. Você o aplica na direção de exportação do L3 Out e pode, por exemplo, permitir só a saída de subredes de BDs específicos, ou manipular atributos, como, por exemplo, setar a métrica USPF para 100 para rotas de dev e 10 para as de produção. O ACI também suporta sumarização de rotas aqui para anunciar um prefixo agregado em vez de dezenas de prefixos específicos. E na importação, onde o risco é talvez até maior, de receber uma rota indevejada. Se ao aplicar um Route Control Profile na direção de importação, é com ele que você vai barrar o recebimento de uma rota default, um 0.0.0.0 não autorizado, que pode sequestrar todo o tráfego do seu data center. E, além de filtrar prefixos, uma prática de hardening essencial é configurar um limite máximo de prefixos aprendidos. Isso protege a tabela de hardware do Leaf, a LPM, contra um ataque de exaustão de tabela, onde um vizinho mal configurado ou malicioso anuncia milhares de rotas e derruba seu border leaf. Isso tudo nos leva a pensar em resiliência. Já falamos dos timers padrão que são terríveis. Como podemos levar o SPF no ACI para um nível de otimização e hardening de verdade? A otimização número 1, não negociável, é o BFD, o Bidirectional Forwarding Detection. Associar uma BFD Interface Policy ao seu OSPF é mandatório. Você sai de uma detecção de falha de 40 segundos para algo na casa dos milissegundos. Tipicamente, com timers de 50 milissegundos com multiplicador de 3, você detecta uma falha em 150 milissegundos. Isso permite que o Fabric convirja para um caminho alternativo quase instantaneamente. É a diferença entre uma microinterrupção e uma queda de serviço. Além da detecção de falha ultra rápida com BFD, que outras ferramentas a gente tem na caixa para robustez? Temos o Graceful Restart, onde o ACI opera no modo Helper. Se o processo OSPF do roteador vizinho reinicia, mas o forwarding plane dele continua ativo, o ACI não rasga a adjacência imediatamente. Ele segura as rotas aprendidas daquele vizinho por um tempo, evitando uma reconvergência desnecessária na rede inteira. A autenticação MD5 também é fundamental. E o detalhe importante no ACI é que tanto a senha quanto o Key ID precisam bater. Já vi redes paradas porque os Key IDs estavam diferentes. E dentro dos controles de interface, as fontes falam de duas opções interessantes: MTU Ignore e Prefix Suppression. São duas ferramentas de ajuste fino muito úteis. MTU Ignore é uma faca de dois gumes. Se você tem um mismatch de MTU, a adjacência OSPF trava no estado X-Start. Habilitar isso força a adjacência a subir. É ótimo para troubleshooting, mas a solução correta é alinhar o MTU.
senão você pode ter problemas de fragmentação de pacotes de dados. Já Prefix Suppression é uma otimização elegante. Ela impede que o ACI anuncie a subrede de trânsito, o 30 ou 31 do link ponto a ponto. Se ninguém precisa rotear para esse endereço de link, por que gastar uma entrada na tabela de roteamento global? É uma questão de higiene da tabela de roteamento. Para fechar, vamos para o cenário mais complexo e que gera mais dúvidas. O SPF rodando sobre uma SVI num domínio VPC. Como o ACI consegue essa mágica de ter alta disponibilidade sem criar um loop de control plane? Essa arquitetura é brilhante. No control plane, cada leaf do par VPC é um ser independente. Cada um roda seu próprio processo OSPF e forma sua própria adjacência com o roteador externo. Não existe adjacência ao SPF através do VPC Peer Link. O roteador externo vê dois vizinhos, aprende as mesmas rotas de ambos e, se os custos forem iguais, ele faz SMP para o Fabric, simples e robusto. Certo, mas a pergunta de $1 milhão é: como a CI impede que um pacote Hello SPF que chegue em um leaf atravesse o Peer Link e forme uma adjacência indesejada com o outro leaf do par? Isso derrubaria o design. O que é fascinante aqui é o mecanismo de prevenção de loop no nível do Fabric. Quando um pacote de controle OSPF chega num border leaf a partir de uma interface L3Out em VPC, o ASIC de ingresso encapsula esse pacote em IVXLAN para enviá-lo para a CPU local. Nesse processo, ele utiliza um bit que normalmente é o don't fragment no cabeçalho IP externo, mas que dentro do contexto do Fabric é reaproveitado para sinalizar. Este é um pacote de control plane vindo de uma perna de um L3Out VPC. Se esse pacote por algum motivo for enviado através do Peer Link para o outro leaf, o ASIC de ingresso do segundo leaf vê esse bit setado e descarta o pacote imediatamente. Ele nem entrega para a CPU. É um bloqueio no nível do hardware que garante a separação total dos processos OSPF. Nossa, então o Fabric tem sua própria inteligência para policiar o tráfego de control plane e impedir que os próprios leafs do VPC conversem entre si via o SPF. Isso é um nível de integração que vai muito além de simplesmente rodar o protocolo. Resumindo, então, saímos do modelo CLI para o modelo de objetos do MTI, vimos a importância crítica de customizar políticas de escolher os tipos de rede e área corretos. E fechamos com esse mergulho profundo nos mecanismos de resiliência, como o BFD e essa solução de engenharia para o SPF sobre VPC. Exatamente. A grande lição é que o ACI não é apenas uma automação da configuração. Ele fundamentalmente rearquitetou como o control plane interage com o data plane. E isso me deixa com uma provocação final. Nós dissecamos como o ACI encapsula a complexidade do OSPF. A questão que fica é: como essa mesma filosofia de abstração e controle se aplica ao BGP, especialmente em topologias multipod e multisite, onde o control plane é muito mais complexo? Como o ACI lida com a propagação de atributos como BGP Communities através dos túneis MPHBPP que conectam os sites? A abstração simplifica ou, na verdade, esconde uma complexidade ainda maior? Fica para reflexão.